Graça e paz, meus queridos irmãos. É tempo de salmodiar. Vamos retornar ao nosso salmodiai. E há poucos tempos atrás eu estive falando sobre o Salmo 19, lindíssimo, que é um louvor à criação de Deus. Melhor falando, é um louvor a Deus por sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Coisa maravilhosa, né? Porque a natureza, sem som, sem linguagem, é capaz de transmitir a glória e expressar o louvor a Deus e suscitar-nos também a louvar o Deus que fez todas essas coisas maravilhosas, né? Mas acontece que o Salmo 19, ele tem uma segunda parte, que é a partir do versículo 7, que é uma espécie de comparação ou paralelo. Você pode perceber isso no versículo 6 do Salmo 19, que diz assim: principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Está falando de quê? Do sol que Deus criou. Principia numa extremidade e até a outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Ou seja, o sol faz esse trabalho de percorrer toda a extremidade da terra e nada refoge ao seu calor. Não é maravilhoso? Aí, no versículo seguinte, que é o versículo 7, vem então aquela descrição maravilhosa sobre o trabalho e o que é a palavra de Deus. Presta só atenção quando diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Em outras palavras, assim como os céus revelam a glória de Deus, e ninguém está desculpado por não perceber que existe um Criador e sustentador de toda essa natureza, essa plenitude, essa maravilha que é a criação de Deus. Há um outro modo de Deus se revelar aos seres humanos. E, por sinal, na teologia, esse modo é um modo especial. Deus providenciou a sua palavra. Deus se revela através da criação, mas especialmente através de sua palavra, porque foi através e é através de sua palavra que Deus se dá a conhecer, que Deus se revela, que Deus mostra quem Ele é, que Deus fala da sua natureza, do seu ser intrínseco, poderoso, soberano, benigno, maravilhoso e justo como Ele é. Então, a palavra de Deus revela todas essas categorias. Presta atenção que aqui está falando a partir do versículo 7, não é? Sobre a palavra de Deus. E diz aqui, com outras palavras, a palavra de Deus, o que ela é, o que ela significa. Primeiro, ela é a lei do Senhor. Também são os estatutos do Senhor. São também chamados de preceitos do Senhor, ordenança do Senhor, mandamentos do Senhor, temor do Senhor. Veja então, nesses versículos que eu acabei de ler para vocês, exatamente esses qualificativos da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos são retos e alegram o coração. O mandamento é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são retos e verdadeiros. Então veja, lei, testemunho, preceitos, mandamentos, temor, juízos, todas são qualificações e palavras que substituem a palavra de Deus, ou seja, estão no lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus é, portanto, isso aí tudo. Assim como o sol revela ao percorrer aí toda a extremidade da terra,
revela as coisas que estão escondidas e aonde chega a luz, dissipam-se as trevas por causa do sol, entendeu? Assim também é a palavra do Senhor. Por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, falando sobre a palavra de Deus, dizendo que ela é cortante como espada de dois gumes e capaz de separar juntas almas e medulas, e é também capaz de discernir os pensamentos ou os intentos do ser humano. Assim é a palavra de Deus. Não é maravilhosa realmente a palavra de Deus? Gente, eu vou dizer, das coisas que Deus deixou para nós no mundo, sem dúvida nenhuma, a criação é algo extraordinário, mas não menos extraordinário é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Né? Conhecê-la é extremamente maravilhoso. O que é que ela faz? Ela revigora a alma, diz aqui o versículo, né? Ela torna os sábios, ou torna sábio os homens simples, não depende de cultura. Quem conhece a palavra de Deus fica sábio, não é? O temor do Senhor alegra o coração, ele ilumina os olhos, não é? Ele dura para sempre. A palavra de Deus não é algo assim, transitório, passageiro. Passa os céus e a terra, porém a minha palavra há de permanecer. Deus é justo, Deus é fiel e verdadeiro, de modo que a sua palavra permanece para sempre. Então o próprio Salmo diz assim, que tudo isso aí oriundo da palavra de Deus, que é totalmente justos. Os preceitos do Senhor são justos, ou seja, é fonte da justiça e fonte da alegria, fonte do viver. E também fala do temor do Senhor como sendo a palavra de Deus, porque quem estuda a palavra de Deus, quem observa e leva em consideração a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, ele está se enchendo também do temor do Senhor. E a própria palavra diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Não é? É porque o temor é algo que nos faz reverenciar, é algo que nos faz adorar. Não é algo que faz apenas a gente ter medo, mas é algo que nos dá a referência de a coisa extraordinária que é Deus. É o temor do Senhor. É isso que a palavra de Deus faz, conforme o Salmo 19 nos ensina, né? O temor do Senhor. Por isso que no versículo 9 diz que em os guardar o quê? Guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, os estatutos do Senhor, em os guardar a grande alegria e recompensa. Ninguém que guarda a palavra de Deus fica sem receber a recompensa. E todos os que transgridem a palavra de Deus, os estatutos do Senhor, também não fica sem a devida recompensa, ou seja, sem a devida repreensão. O caminho mais certo, mais sábio, mais seguro para o homem andar é debaixo do temor de Deus, observando a palavra do Senhor. Em observar a grande recompensa, diz o próprio Salmo 19. É uma maravilha realmente a palavra de Deus. E pensar que essa palavra de Deus, que para nós brasileiros particularmente, temos em algumas versões, em traduções diferentes, nas nossas casas em geral, nós não temos sequer uma Bíblia, nós temos várias Bíblias. Particularmente eu, coitado, não posso nem dizer que não tenho, porque só em Bíblias de estudos diferentes, Bíblias de estudos com referências, anotações e tal, eu tenho mais de 10 Bíblias de estudos, gente. Não é? Eu fico, às vezes, o que eu vou ler aqui, ou melhor, onde é que eu vou pesquisar? A própria palavra de Deus já é uma fonte extraordinária, não apenas de informação, mas de sabedoria, porque é a palavra de Deus que dura para sempre. Entendeu? Então, esses mandamentos são mais doces do que o mel, é o que está no versículo 10. Sabe, naqueles tempos,
ainda não havia sido criado, porque o açúcar é uma invenção humana. No entanto, o néctar, chamado doce, não o açúcar necessariamente, era algo que já era conhecido, mas não se conhecia algo mais doce do que o mel. Por isso o salmista diz, são mais doce do que o mel. É uma palavra que é também purificadora. Assim como o sol, aliás, purifica muitas coisas estragadas, além de revelar, ele também purifica, o sol tem esse poder de purificar. E olha que agora nos nossos dias está sendo apregoado com muita razão a necessidade de todos nós diariamente tomarmos sol, a maior fonte de vitamina D. Muita gente está preocupado em ter anticorpos e ter um corpo protegido contra essa peste, e uma das principais, ou a principal fonte, é a vitamina D. Então, gente, é o sol, que ninguém paga por ele. Deus dá. A palavra de Deus também, ela é, assim como o sol, purificadora e nos preserva do erro, nos preserva da peste, nos preserva dos enganos. Errais não conhecendo as Escrituras, disse Jesus, não é? Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos preservar. Nos preservar. Por isso que diz o salmista, em os guardar a grande recompensa, também da soberba, guarda o teu servo. Por que da soberba? Porque a soberba é um dos piores pecados que existe. O soberbo é aquele que acha que é o que não é. Ele tem um conceito de si mesmo muito elevado, a ponto de achar que ele é mais do que os outros. Ah, mas que grande engano, né? É a soberba. Então o salmista diz nesse salmo da soberba, também da soberba, guarda o teu servo. E diz assim, olha, e revela-me, livra-me dos pecados ocultos, porque a soberba faz com que a gente oculte as nossas falhas, os nossos pecados. Né? Mas a palavra de Deus, que é penetrante como espada de dois gumes, revela os intentos do coração do homem. Veja então o poder da palavra de Deus, a coisa extraordinária que é a palavra de Deus. Bom, por último, o último versículo desse salmo, ainda falando sobre a palavra de Deus, faz com que o salmista, no caso Davi, que esse salmo Davi, ele faz uma oração. Ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Gente, nós devemos observar a palavra de Deus para dar um retorno de adoração, de louvor e de glória a Deus. E como é que é isso, não é? É usando a palavra para glorificar a Deus. Que sejam agradáveis, o meditar do meu coração, que seja agradável a Deus. Nós pecamos muito pelo falar. Conhecendo a palavra de Deus, a gente também aprende que devemos usar a palavra de Deus para magnificar, para glorificar esse Deus que nos deu essa maravilhosa palavra. Não peque, deixando de conhecer, de examinar, de estudar e de aplicar a palavra de Deus à sua vida. Que Deus nos livre desse pecado, porque isso é uma verdadeira e grandíssima soberba da vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, esteja com todos nós. Amém.